Olá pessoal, tudo bem? Hoje dando continuidade então ao que a gente viu até agora, né, que foi essa questão da cultura, né, cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. Vamos falar um pouquinho sobre a escola de Frankfurt, que vai ter o Adorno e o Horkheimer, né? No caso, eles vão ser responsáveis pela criação do termo cultura de massa e pelo termo indústria cultural, tá? Então, houve pesquisas, tá, na área de comunicação, sociologia, administração, psicologia, para descobrir o que é capaz de agradar o grande público, tá? O espectador médio, né, da cultura de massa quer ver, quer assistir, quer ter acesso, né? E aí, seguindo essa linha dessa pesquisa, né, as produtoras elas vão criar esses conteúdos de fácil acesso para prender a atenção das pessoas e, lembrem-se, dominá-las, tá? Eu nunca comentei com vocês, eu acho, mas eu tinha uma professora na faculdade, ela era sensacional, sensacional mesmo. Eu tive pensamento social brasileiro com ela, se eu não me engano. E ela era assim maravilhosa, e um dos primeiros trabalhos dela foi exatamente fazendo pesquisa de satisfação com clientes para uma fábrica de alimentícios, tá? Isso foi bem no comecinho da carreira dela. Ela morava em São Paulo e aí ela conseguiu esse emprego que consistia em fazer o quê? Uma vez ela contou que eles estavam desenvolvendo uma margarina. Não sei se era exatamente isso, se era uma margarina, mas eles estavam desenvolvendo uma margarina e aí eles fizeram vários protótipos de margarina diferentes, né? E chamaram um grupo de pessoas, fizeram um grupo focal, né? Quando você chama um grupo de pessoas, às vezes de idades diferentes, às vezes tem um grupo de crianças, às vezes você tem um grupo de mulheres, às vezes você tem um grupo de homens, né? E aí fizeram uma pesquisa com esses grupos, fornecendo essas margarinas, sem falar de rótulo, nada, para ver qual que eles mais gostavam, né? Qual que era a textura que mais agradava, para ver qual que era o sabor, se era com sal, se era sem sal, não sei o que, isso e aquilo. E a partir dessa pesquisa, né, depois que essa pesquisa está pronta, né, eles criam um produto oficial e aí eles lançam o produto dessa marca. Então, nós sociólogos, né, cientistas sociais, a gente consegue trabalhar também com o mercado. A gente não trabalha somente na escola como professor ou como pesquisador. A gente pode trabalhar para a indústria também, tá? E ela fazia esse serviço. E isso daí é para quê, né? É para saber o que a população quer, né? A população que vai consumir esse produto, o que ela quer. E essa pesquisa que foi realizada, ela seguia essa mesma linha, só que ao invés de ser um produto material, né, um produto para ser vendido no mercado alimentício, essa pesquisa ela vai ser um produto voltado para a pessoa consumir, assim, para assistir, para ouvir uma música, para isso e aquilo, e é aquilo que as pessoas querem consumir, tá? E aí, em meio à programação que era ofertada, né, na TV, no rádio, na internet, ou os grandes shows de música, né, sempre tem a inserção de patrocinadores que vão financiar a produção, né, e esperam em troca o quê? Que o público que está assistindo esse show, essa TV, ouvindo essa música, essa rádio, eles vão buscar esse produto através desse merchan, dessa propaganda que eles colocam nesses programas. Por isso que toda vez que a gente assiste TV, existem propagandas. Toda vez que a gente está no YouTube tem propaganda, agora todos os lugares tem propaganda, porque é a propaganda que paga para que esses programas eles permaneçam no ar, tá? Eles vivem, o entretenimento ele vive da propaganda. Sem a propaganda eles não têm dinheiro para financiar a produção, tá? Então, e a propaganda ela nem sempre é algo direto, né? Que nem corta o programa, entra para propaganda, a gente assiste ali 2 minutos de propaganda, volta à programação normal. Não. Às vezes é um carro
que aparece numa novela, que vai ser dirigido pela protagonista ou pelo protagonista, e aí você fala, nossa, que carro da hora, quero esse carro. Às vezes é uma roupa, às vezes é uma joia, às vezes é um acessório, às vezes é um celular, qualquer coisa que tá... Mas essa propaganda, ela tá dentro do roteiro, tá? Às vezes a propaganda, ela não tá ali entre um programa e outro. Eu não sei se vocês se lembram, porque eu não assisto TV, tá? Então, eu nunca sei o que tá passando na televisão, eu nunca conheço as novelas e tal. Mas quando eu era criança, passava o Clone, né? Eu era adolescente, assim, né? Passava o Clone e aí tinha a protagonista, a Jade. Eu acho que vocês conhecem essa novela porque ela passou recentemente no Vale a Pena Ver de Novo, se eu não me engano. E aí a Jade e todo aquele elenco libanês, né, árabe, usava todas aquelas roupas, assim, árabes, tinha todos aqueles costumes, a forma de falar e todas as joias que a Jade usava, e ela fazia dança do ventre e não sei o que. E nessa época, todas as meninas começaram a usar a pulseira da Jade, começaram a usar acessórios de dança do ventre, começou a pipocar aqui e ali cursos de dança do ventre. Então, assim, esse tipo de propaganda velada, né, que a gente não sabe que é uma propaganda, também vende muito. Isso é para seduzir o consumidor a querer comprar aquilo. Ele gera na pessoa que está assistindo a vontade de consumir aquele produto, tá? Então, o hábito de fumar, por exemplo, ele vai se popularizar lá nos Estados Unidos por causa de filmes de Hollywood que mostravam atrizes e atores fumando de uma forma elegante, uma forma sedutora, né? Hoje em dia tem muita propaganda falando que não se deve fumar cigarro, mostrando um pulmão de um fumante, porque o cigarro fede, o cigarro é caro. Aqui no Brasil não é tão caro, mas lá na Austrália, por exemplo, é super caro um maço de cigarro. Tipo, dá pra você fazer a compra, assim, de mercado da semana com o valor do preço de um maço de cigarro, né? Então, colocado... As pessoas começaram a fumar por causa disso, porque tinha essa ideia, né, de que o cigarro, ele era extremamente sedutor, era extremamente sexy você fumar um cigarro, você ficava irresistível, você parecia intelectual, não sei o quê. Então ele cria essa imagem, e foi por causa disso que o cigarro foi popularizado nos Estados Unidos, e a partir do momento que ele é popularizado nos Estados Unidos, ele vai ser popularizado no resto do mundo, né? Porque, assim, os Estados Unidos, ele meio que manda na indústria cultural, né? A gente assiste muita série que vem dos Estados Unidos, a gente assiste muita filme que vem dos Estados Unidos, programa de TV dos Estados Unidos, né? A gente consome muito do showbiz dos Estados Unidos, né? A gente vai ouvir cantores e cantoras dos Estados Unidos. A gente tem aí, tipo, casos muito famosos, Katy Perry, Billie Eilish, Post Malone, a gente vai ter Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, todos esses artistas, né, que são estadunidenses, quer dizer, a Rihanna não é estadunidense, mas a gente consome tudo isso, né? E existem várias premiações na área da arte, por exemplo, que é dos Estados Unidos. A gente tem o Emmy, o Grammy, o Oscar, né? E geralmente quem ganha tudo isso são estadunidenses, né? Às vezes alguns ingleses, e a gente concorre a alguma coisa ou outra ali dentro, mas geralmente a gente não leva nada. E isso é muito popular aqui no Brasil, nas rádios, nos programas de TV, mesmo nos filmes brasileiros, nas novelas brasileiras, tem as músicas internacionais, não sei o quê, e todo mundo tem, consome, né, esse mercado estadunidense, né, essa questão de arte, né? Então, todo mundo consome isso, e eles são um dos maiores da indústria cultural. São não, eles são, né? Eu ia falar que eles eram, mas eles não eram, eles são. E aí, esse termo, então, cultura de massa, indústria cultural, ele vai ser cunhado por esses dois filósofos, né? Eles são alemães, da escola de Frankfurt,
E eles vão escrever um livro chamado A Dialética do Esclarecimento, né? E essa obra ela vai visar condensar uma visão comum dos pensadores, né, desses dois, que vai ser chamada de primeira geração da Escola de Frankfurt. E eles vão falar que o quê? Que o iluminismo ele falhou enquanto projeto de mundo, né? Que os iluministas eles pensavam que o avanço científico e intelectual, né, aliado à ampliação do conhecimento, ele ia levar diretamente para um avanço moral e um avanço social, né? E, por exemplo, eles achavam que quanto mais acesso a conhecimento as pessoas tivessem lá no iluminismo, né, lá no século XVII, XVIII, XIX, mais moralmente avançado a gente ia estar. E o Horkheimer e o Adorno vão falar que eles estão totalmente errados, porque no século XX mesmo a gente vai vivenciar o Holocausto, tá? A gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas mortas, a gente vai ter as bombas em Nagasaki e Hiroshima, que foram lançadas pelos estadunidenses durante a guerra, a gente vai ter vários judeus mortos, e com o avanço do capitalismo, né, quanto mais avançado o capitalismo se torna, mais desigual se torna a sociedade, né? E a indústria cultural ela vai produzir essa cultura de massa, né? E vai incorporar todas essas formas do fazer artístico, né? E vai se tornar um forte aliado do capitalismo e do totalitarismo, né? Nesses projetos que eles têm de dominação através da cultura de massa, né? E assim, se vocês acham que hoje existe menos dessas coisas, não existe. Existe tanto quanto na época do Holocausto. Porque hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem a Palestina sendo massacrada por Israel, tá? É todo um povo sendo massacrado por Israel e ninguém faz nada, né? Israel está destruindo a Palestina e tomando todos o espaço palestino, o espaço físico, né? A terra palestina, a terra cisjordânia, e ninguém faz nada, tá? Eles têm a bênção dos Estados Unidos para ocupar essas terras. Eles matam 2 crianças por dia. Esse é o número de crianças que eles matam fuziladas por dia. Os israelenses matam, né, as crianças palestinas. A gente tem as guerras Irã e Iraque, a gente tem toda aquela questão totalitária, ditatorial, no Egito, no Afeganistão, e aí tem todos esses conflitos. Aí a gente teve o conflito do Vietnã, que durou anos também. A gente tem todos esses conflitos hoje ainda, né? Existem conflitos civis dentro de alguns países. A gente teve o apartheid, né, nos Estados Unidos, foi até a década de 60, se eu não me engano, e na África do Sul até a década de 90. Vejam bem, pessoal, havia um apartheid racial até a década de 90 na África do Sul. Isso quer dizer que há 30 anos atrás, pessoas negras não poderiam andar no mesmo ônibus que pessoas brancas. Pessoas negras não poderiam beber no mesmo bebedouro, pessoas negras não poderiam utilizar as mesmas salas de cinema, tá? Nos Estados Unidos até os anos 60, na África do Sul até os anos 90, muito recente. Isso é uma história muito recente, né? Então, e o Adorno e o Horkheimer, eles vão falar que existe uma fórmula que foi descoberta pela indústria cultural, né, para produzir essa arte massificada, tá? E essa fórmula ela consiste em mesclar os elementos da cultura popular com os elementos da cultura erudita numa linguagem simples, tá? Com técnicas que são rudimentares, vai se utilizar de meios de reprodutibilidade técnica, né? Ou seja, eles vão utilizar a mesma ideia, o mesmo elemento milhões e milhões de vezes, né? Que nem a fotografia, o cinema, o rádio, a TV, a internet, né? Vão ter músicas muito parecidas, vão ter filmes com o mesmo enredo, aqueles filmes que a gente fala, nossa, que filme clichê,
clichê por quê? Porque ele já foi contado inúmeras vezes, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Ai, a mocinha boazinha é apaixonada pelo cara que é péssimo, e ele namora a vilã, e a vilã vai fazer de tudo para destruir a mocinha, e aí ela vai ser maltratada, mas de repente o rapaz que ela é apaixonado, que na verdade é o namorado da vilã, vai se apaixonar por ela, vai dar um pé na vilã, entendeu? É sempre a mesma história, é sempre a mesma coisa. E isso daí todo mundo tá cansado de ver, porque é sempre igual, é sempre a mesma coisa, e é essa a fórmula da indústria cultural, tá? Da indústria de massa, beleza? E isso daí vai ser discutido, né? Essa questão vai ser discutida pelo Adorno e pelo Horkheimer, tá? E, bom, eu acho que por hoje é isso. E eu vou disponibilizar para vocês outras aulas também. A gente ainda vai continuar nesse assunto. E a gente vai ver como essa questão da cultura de massa e tal, ela também influencia e ela também dá poder a esses regimes totalitários, que nem eu comentei agora há pouco, né? Que o Adorno e o Horkheimer, eles vão falar que existe a utilização da cultura de massa para dominação. Então, na próxima aula a gente vai ver mais essas questões de dominação, tá? E depois a gente vai discutir um pouco cultura e identidade, beleza? Obrigada por vocês terem assistido até aqui, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!